interessante. Tem a palavra o presidente da Central Única dos Trabalhadores, Sérgio Nobre. Ver se eu enxergo. Dá para colocar um pouquinho. Muito boa noite, companheiros e companheiras. Gostaria de saudar aqui os representantes dos trabalhadores dessa segunda Conferência Nacional do Trabalho. Saudar de maneira muito especial os meus companheiros e companheiras que são presidentes das centrais sindicais, que eu tenho a honra de representar aqui nesse momento. Saudar também os representantes do setor empresarial. Saudar e parabenizar o ministro Luiz Marinho pela iniciativa e o grande sucesso da segunda conferência. Saudar também, de maneira muito calorosa, o nosso querido presidente Lula e parabenizar pelas realizações do seu governo e pelo compromisso com a classe trabalhadora. Em primeiro lugar, ministro Marinho, gostaria de saudar a prioridade que a tua gestão tem dado em promover o diálogo entre os empresários, os trabalhadores e o governo. Nos últimos anos, Marinho, esse diálogo tem feito muita, mas muita falta ao Brasil. Eu me lembro que na década de 80 e 90, período de muitas crises no nosso país, foi o diálogo entre os trabalhadores, os empresários e o governo que apontaram caminhos para os grandes desafios que o país enfrentava naquele período. Me lembro, Marinho, da Câmara Setorial Automotiva, primeira política industrial que nasceu numa mesa de negociação tripartite. À época, a indústria automobilística enfrentava uma grave crise que muitos diziam que era uma crise de morte, que podia inclusive inviabilizar a produção de automóveis no Brasil. Em uma construção onde o ministro foi um dos grandes atores, construiu-se uma mesa de negociação tripartite que fez com que a produção de veículos saltasse de algo em torno de 600 mil unidades para próximo de 2 milhões de unidades em 2 anos. Dessa negociação nasceu o carro popular, que permitiu a muitos trabalhadores, o que era impensável naquela época, ter acesso ao seu primeiro carro 0 quilômetro. O emprego cresceu, os trabalhadores tiveram aumento real de salário, as empresas viram a produção crescer e também os seus resultados. Ganhou o Estado com o aumento da arrecadação, ganhou a sociedade com geração de emprego de qualidade, que é aquilo que a gente reivindica, e também a segurança no trânsito. Esse é um dos muitos exemplos de que, quando o diálogo, a negociação coletiva é incentivada e é amplamente praticada, que não há problema que não se encontre uma solução adequada. A nossa história mostra isso. Mas, infelizmente, de alguns anos para cá, o diálogo foi interditado, desincentivado e pontes de diálogo construídas ao longo de décadas foram implodidas. E o auge desse retrocesso foi a inacreditável extinção do Ministério do Trabalho e também do Ministério da Indústria e Comércio. E qual foi o saldo disso? O saldo foi a judicialização dos temas do trabalho. Hoje no STF tramitam uma centena de processos que mexem profundamente na vida dos trabalhadores, das empresas, da sociedade e do próprio Estado, como, por exemplo, a definição ou regulamentação da atividade dos famosos PJ. Esse tema, por sua relevância, pelo seu impacto na vida das pessoas, deveria ser um tema resolvido entre nós e não pelo judiciário. Em 2025, a Justiça do Trabalho recebeu mais de 2 milhões de nova ação trabalhista. Mais de 2 milhões de novas ações trabalhistas só o ano passado. No Congresso Nacional, uma coisa que o Marinho sempre chama atenção, existe mais de 60 projetos de lei para definição de piso salarial de categorias. E também o debate
que ganhou uma enorme importância no Brasil, mas é um debate que está no mundo inteiro, que é a conciliação entre vida social e trabalho. E aqui no Brasil esse debate foi impulsionado pela pauta Fim da Escala 6x1, que na verdade não se trata de um debate sobre turno de trabalho ou escala de trabalho, mas é um debate muito mais profundo sobre a necessidade das pessoas terem mais tempo com a família, conciliar a necessidade de trabalhar e ser pai, ser mãe, ser filho, ser amigo, ser estudante, enfim, ter uma vida para além do trabalho. É disso que se trata. E esse debate é muito relevante para os trabalhadores e eu sei que tem impacto nos empresários. Mas esse debate foi terceirizado por falta de ponte entre nós, está no Congresso Nacional sendo debatido sem a gente ser consultado ou falar sobre esse tema. Nós das centrais sindicais estamos convencidos disso. Estamos apresentando um projeto unitário das centrais necessário de atualização do modelo sindical brasileiro e do fortalecimento da negociação coletiva. E nós queremos o apoio dos empresários, do governo, da sociedade, para recolocar os temas do mundo do trabalho no lugar certo, que é a mesa de negociação coletiva. Então, companheiros e companheiras, essa segunda conferência é uma enorme oportunidade para debatermos temas essenciais para o nosso futuro, como a criação de um robusto programa inovador, articulado de formação profissional e de inclusão produtiva, considerando as enormes transformações em curso no mundo do trabalho. Fortalecer o Fundo de Amparo ao Trabalhador, fortalecer a Previdência Social, cada vez mais estratégica numa sociedade em que as pessoas estão vivendo mais, graças a Deus, uma sociedade que caminha para ter maioria idosa e que demanda proteção social, serviços e cuidados. E por último, que o tempo vai acabando, o 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, está muito próximo. E nós das centrais sindicais vamos lançar uma ampla campanha nacional em parceria com o Ministério das Mulheres de combate ao feminicídio. O feminicídio é um crime de ódio. Ódio que foi estimulado nos últimos anos no nosso país e que todos os dias vemos casos bárbaros de mulheres assassinadas pelo fato de ser mulher. Semana passada, na minha cidade e a do presidente Lula, São Bernardo do Campo, uma jovem de 22 anos, trabalhadora, comerciária, foi assassinada dentro de um shopping center, na loja em que ela trabalhava, no horário de trabalho, de maneira brutal, por um ex-namorado que já havia sido denunciado e havia inclusive medida protetiva que impedia o agressor de se aproximar da vítima. Mas nada disso adiantou e uma jovem trabalhadora de 22 anos perdeu a vida, assim como outras 1.700 mulheres só no ano passado, em 2025. O feminicídio não é um tema das mulheres, é de toda a sociedade e em especial dos homens. Nós temos a obrigação moral de trabalhar para erradicar o feminicídio no Brasil.